Voltamos assim fora do cronograma, porque eu fui ali fora e catei ele. Ele que não é palestrante desse evento, mas é professor VIP da plataforma, está sempre presente com a gente, tanto na Facial quanto na Corporal Academy. Nosso querido professor Pedro Souza. Nossa, que prazer estar aqui, gente. Que honra estar aqui conversando com você, Patrícia, nesse evento que, se vocês nunca vieram, gente, olha, vou te falar uma coisa, não pode perder a próxima. Porque vocês têm noção que o telão é 25K. Você consegue ver até os poros das pessoas. Então é uma qualidade de vídeo, de imagem, de aulas que é surpreendente, Patrícia. Parabéns pelo evento. Eu estou fascinado com tudo que eu estou vendo aqui hoje. E eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Professor Pedro não ia estar aqui, né, professor? Não ia Ele me estar. mandou mensagem essa semana e falou: Patrícia, eu vou. Me conta, o que te motivou a sair lá de Vitória, lá do seu trabalho, de toda a sua rotina clínica, com a sua rotina que já é uma loucura, né, Pedro? Para vir estar aqui hoje. Não tinha como deixar de vir, porque a gente sempre ouve o quanto que a Facial Academy, quanto que o pessoal de todo da equipe contribui para a inovação e o aprimoramento da estética facial. E por mais que eu trabalhe com estética corporal, a gente sabe que tem os pacientes que precisam e fazem também estética facial. A gente tem esse ecossistema dentro da clínica e a gente não pode ficar desatualizado. Então eu falei, não existe outro evento para eu ir me atualizar, para eu ir ver de qualidade, se não for o da Facial Academy. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito surpreso. A primeira aula que eu vi foi a do Wagner. Sim, Wagner é o Wagner. não precisa falar nada, né, gente? E a clareza de conteúdo, a riqueza de conteúdo, você ter a Patrícia lá em Miami, né? Sim, ela tá em Miami. Fazendo ao vivo a dissecação de cadáver para demonstrar os procedimentos que estão sendo feitos ao vivo, é algo surpreendente. E aí eu estava conversando com uma aluna da Facial lá fora, ela da Facial e da Corporal. Ela me encontrou e falou: doutor Pedro, você está aqui. E ela falou: eu queria entender, Pedro, por que as pessoas elas pagam para ir para fora do Brasil para esse tipo de experiência se a gente tem uma qualidade aqui muito superior. E vocês estão aqui comprovando que a gente consegue fazer, sim, conteúdo de altíssima qualidade internacional. E você, assim como eu, a gente frequenta uma série de eventos aí pelo Brasil, né? E eu acho que uma reclamação muito grande que a gente tem dos alunos é que eles ficam, de certa forma, perdidos, porque grande parte dos congressos tem muito um viés comercial associado, né? Então tem o speaker da marca, que vai falar um pouco melhor do produto dele, tem as técnicas que são inventadas, né? Que muitas vezes não trazem muita segurança, então o profissional ele se sente um pouco perdido. Aqui não tem isso. Né? Se você quer aprender realmente conteúdo com embasamento científico, se você quiser ter toda essa segurança para você sair daqui já fazendo esses procedimentos nos seus pacientes, você consegue, sem nenhum tipo de viés, né? Seja ele comercial ou até mesmo de ego, né? Porque muitas vezes esses métodos têm muito ego envolvido. E isso é muito importante, gente, porque por mais que a gente goste de marcas X ou Y, é importante você conhecer diversas marcas, diversas técnicas, diversas formas de trabalho. E quando você vê, por exemplo, a Bel Guerra fazendo um preenchimento, uma perfiloplastia ao vivo, por mais que ela fale de produto, mas a gente consegue perceber a forma que ela trabalha, os pontos cefalométricos que ela respeita. Então a gente consegue ter um conteúdo de altíssima qualidade. E você viu ali, eu fiquei muito surpreso. Na hora que ela estava fazendo o procedimento, a Patrícia estava do lado, na tela do lado, fazendo a simulação do procedimento e a dissecação da peça anatômica, demonstrando os planos de aplicação correto, a vascularização que é importante a gente ter em mente para não correr risco. Então, realmente é algo surpreendente. Uhum. E falando até um pouquinho fora desse tema da técnica, antes ali no Facial Talks, a Bel Guerra, a Alexa e a Cami falaram sobre posicionamento, autoridade e marketing. E o Pedro está aqui, ele também é meu amigo, além de um profissional que eu admiro muito. E eu sempre falo assim que o Pedro, para mim, ele é uma referência de criatividade com posicionamento sério, porque ele consegue ter uma linha que vai do humor, né? E só que ele se conecta de uma forma muito séria e passa tudo isso no seu trabalho. E isso é personalidade, Pedro, porque quem te conhece fora do Instagram sabe que você é assim, né? E da mesma forma com que elas falaram aqui, eu acredito que você também concorde, esse é um dos principais diferenciais para que a gente se destaque também, né? Trabalhar com personalidade.
Definitivamente, está todo mundo fazendo a mesma coisa. Se você quiser entrar no mercado fazendo a mesma coisa que está todo mundo fazendo, você vai demorar um tempo muito grande para começar a se destacar no mercado. E o meu trabalho, o meu assunto é muito denso. Eu trabalho com estética íntima masculina, então é um assunto denso. Precisa ter um posicionamento um pouco mais leve. E foi assim que eu consegui cativar e pegar o meu lugar ao sol. Eu falo muito de ciência, sim. A gente está fazendo um projeto de pesquisa no nosso grupo de pesquisa. A gente tem um embasamento teórico, científico, por trás de tudo que a gente faz, mas a gente precisa se conectar com o público também. E isso, Patrícia, foi uma das minhas grandes preocupações no doutorado, por exemplo. Quando a gente está na academia, a gente está dentro do mestrado e doutorado, a gente vê os pesquisadores, os pensadores, muito distantes do público. Muito distantes, sem ter uma forma de comunicação em que eles consigam entender. Então, se eu chego falando de estética íntima, por exemplo, no meu posicionamento e começo a falar de forma muito científica, o meu paciente não vai se engajar. Ele não vai se conectar e ele não vai ter segurança para fazer com você. Isso aí. Então, eu montei todo esse cenário em que eu consiga falar sobre ciência, conectar com os profissionais, mas também conectar com o público. E o humor está fazendo parte disso, com certeza, diariamente. E eu percebi que eu até estava com medo que isso fosse virar algo diferente, mas eu percebi que a conexão está muito maior. Então, os pacientes eles têm agora uma tranquilidade maior de me procurar e fazer o procedimento comigo, porque eu tenho esse posicionamento que ele é meio irreverente mesmo. E até um assunto que a gente conversou num outro momento, que eu acho muito interessante trazer para quem está assistindo aí do outro lado, que a partir do momento que você se destaca, vem muitas críticas. Como que você lida também com toda essa exposição? Porque da mesma forma que existem pessoas que entendem, que levam para o humor e que realmente até se conectam com você dessa forma, tem aquelas pessoas que fazem críticas muito severas. Como que você lida com esse outro lado da internet? É pesado. Recentemente eu viralizei em todas as redes sociais, até a G1 me chamou para fazer uma reportagem e teve muitos pacientes que se conectaram comigo por conta disso, mas do outro lado teve muita gente falando mal de mim, falando que não eu deveria fazer dessa forma, que essa exposição é errada. E a minha família sofre muito, tá? Meu marido sofre muito, minhas primas, minhas tias, minha mãe sofre muito com os haters, mas eu não tô nem aí. Na verdade, eu nem vejo os comentários de haters. E quando eu vejo, eu falo, nossa, gente, eu tenho um hater, que legal. Que legal, atingiu o meu sucesso. Eu não absorvo essa energia. Eu tenho pouco tempo para pensar em crescer, em fazer com que os procedimentos sejam legais, em dar resultado para os pacientes. Então, eu pego a minha energia e canalizo para isso. Eu não absorvo essa energia errada de quem está falando mal de mim ou achando que eu faço coisa errada. Eu acho que o melhor posicionamento que eu tive, porque eu me importava muito, foi parar de ler, parar de saber. Quando a pessoa vem me falar, Pedro, estão falando isso de você falar, o que ela pensa de mim é problema dela. Eu sei quem eu sou, o que é que eu represento e eu comecei a me blindar. Gente, isso é incrível, sabe por quê? Porque muitas vezes você que está aí do outro lado, você tem medo de expor o seu conteúdo, você tem medo de expor a forma com que você pensa, porque você tem medo da crítica, e a crítica ela pode te paralisar. A partir do momento que você tem toda essa consciência de quem você é, da sua capacidade, do quanto você se entrega para poder entregar esse resultado, essa chave vira e você para de se importar com isso e pode vir se tornar uma referência aí, ó, como o Pedro. É verdade, Patrícia, você está certíssima. A gente não pode pensar no profissional que está te vendo. A não ser que você queira vender para profissional, mas eu acredito que a maioria de vocês estão aparecendo na rede social para se conectar com o seu público e vender para ele. Então você não pode ter vergonha de vender o seu produto. Você não pode ter vergonha de pegar o que você faz de melhor e expor para as pessoas que vão comprar esse serviço de você. Esse é um dos maiores erros que eu vejo quem está iniciando. Ah, mas o professor XY vai achar... Será que ele vai gostar do meu conteúdo? Ninguém se importa, não é para se importar. Você tem que realmente ter um posicionamento e conversar com o seu público diretamente. Meu amigo, muito obrigada. Não vou tomar mais tanto do seu tempo. Eu sei que você está louquinho para assistir ali as outras palestras. Você está ali, eu quero ir lá ver. Tá? Você que está aí do outro lado, tá vendo só? Perdeu a chance de cruzar aqui com o Pedro Souza nos corredores e fazer esse network super legal. Não perde essa chance nas próximas edições. E se você quiser saber de todas as novidades que estão rolando nos bastidores e também para não perder nenhuma outra surpresa que possa vir a acontecer ao longo do dia, já digita aqui Tudo 25. Te espero daqui a pouquinho na próxima entrevista.
body moving, body moving, body moving.